Meus amigos, assim que o general Soleimani foi tirado de operação por Donald Trump, começou a gritaria dos democratas nos Estados Unidos. Ou melhor, começou a gritaria dos globalistas pelo mundo. Aqui, por exemplo, pela Rede Globo, que fez coro aos insatisfeitos da América. É claro que isso chamou e muito a atenção de analistas pelo mundo todo. E agora não faltam materiais explicando o fato. É preciso garimpá-los, sim, porque a grande mídia tenta esconder. Mas existe uma ligação profunda entre os democratas americanos, o alto escalão dos democratas, com o regime iraniano. Para simplificar, depois eu lerei uma análise feita pelo Breaking Israel News, intitulada "Poderia ser esta a verdadeira razão pela qual os democratas estão protegendo o Irã?". Depois lerei essa matéria, mas farei um resumo rapidamente. Imaginem o ex-presidente Lula chegando para o dono de uma grande empreiteira. "Olha aqui, companheiro, eu fiz um acerto num determinado país para construir estradas." Algo mais ou menos assim. Você faz a estrada e nós racha a caixinha. Entenderam, né? Pois é. Isso aconteceu de fato aqui no Brasil, e aí está a Lava Jato para explicar o acontecido, mas não é exclusividade brasileira. Aconteceu o mesmo no governo de Barack Obama, só que sem empreiteiras, algo um pouco maior, no famoso acordo nuclear com o Irã. O acordo previa também uma série de incentivos fiscais ao Irã, contanto, evidentemente, que fosse rachada a caixinha. E é por isso que eles estão desesperados agora que Donald Trump abriu o vespeiro. A matéria interessantíssima, a matéria do Breaking Israel News, começa com uma foto muito interessante. Essa foto que vocês estão vendo. A legenda diz: o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, esse senhor que vocês estão vendo, foi secretário de Estado de Barack Obama, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, com o doutor Ali Akbar Salehi, vice-presidente do Irã, vice-presidente de energia atômica do Irã e presidente da Organização de Energia Atômica, na extrema esquerda, e o secretário de Energia dos Estados Unidos, doutor Ernest Moniz, extrema direita, este senhor de peruca inglesa do século XVIII que vocês estão vendo. A foto foi tirada em 23 de fevereiro de 2015, na Suíça, em Genebra, na Suíça. Pois bem, por que a foto? Porque a foto é bastante esclarecedora das relações, das estreitas relações do governo Obama com o regime dos ayatollahs. A matéria diz o seguinte: a eliminação de Donald Trump do general Qassem Soleimani, o líder militar mais poderoso do Irã, gerou um nível surpreendente de oposição entre os democratas, que temiam uma escalada no confronto com o Irã. Mas pode ser que outra razão esteja por trás do apoio dos democratas ao Irã. O apoio partidário ao Irã, o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo, é tão incongruente que o embaixador da ONU, Nikki Haley, comentou sobre isso em uma recente entrevista à Fox News. Abre aspas: "Você não vê ninguém defendendo o Irã. Você não está ouvindo nenhum membro do Golfo, não está ouvindo a China, não está ouvindo a Rússia. Nenhum deles está reclamando. Os únicos que lamentam a perda de Soleimani são a nossa liderança democrata e candidatos presidenciais democratas." Fecha aspas.
Ele, se fosse brasileiro, diria: e a Rede Globo. A matéria segue dizendo: de fato, o conflito entre Trump e o Irã realmente começou logo depois que ele entrou no escritório, no Salão Oval, depois que assumiu a presidência. Em maio de 2018, o presidente anunciou que os Estados Unidos estavam retirando-se do Plano de Ação Conjunto, o Acordo Nuclear com o Irã, comumente conhecido como Acordo Nuclear. O Acordo Nuclear, um acordo essencialmente comercial, que reverteu a política de longa data de sanções econômicas, era conhecido também como P5+1, pois incluía 6 nações, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas: China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, além da Alemanha e da União Europeia. O acordo nuclear reverteu uma política de sanções econômicas instituídas em novembro de 1979, depois que um grupo de estudantes radicais apreendeu a embaixada americana em Teherã, invadiu a embaixada e levou aqueles que estavam dentro da embaixada como reféns. Isso durou 444 dias. Essas sanções foram reforçadas em 1984, durante a guerra Irã-Iraque, e novamente pelo presidente Clinton em 94, em resposta ao papel do Irã no patrocínio do terrorismo. A ordem executiva de Clinton estava também focada em restringir o programa nuclear do Irã. O tal acordo nuclear removeu essas sanções até o presidente Trump começar a restabelecê-la gradualmente a partir de novembro de 2018. Ou seja, desde 1979 não se ouviu falar de investimento americano no Irã, em ajuda americana ao Irã, mas, ao contrário, levantou-se a partir dali uma barreira comercial entre os dois países. Bem, ela foi destapada com Obama. Portanto, aquele fluxo de dinheiro retido por longos anos parece que foi liberado de um minuto para o outro. Uma montanha, um rio, um oceano, se quiserem, de dinheiro, de dólares americanos entraram da noite para o dia no Irã. Daí vem a história do rachamos a caixinha. Bem, a matéria segue dizendo o seguinte: é importante notar que na segunda-feira, após o ataque de drones que matou Soleimani, o Irã declarou que não iria mais cumprir as limitações do acordo nuclear. O cumprimento do acordo, na verdade, era só pro forma, foi um acordo comercial. Tanto é que o Irã continuou enriquecendo seu urânio, mas diminuiu um pouco, evidentemente, para inglês ver, só que usando sempre esse argumento como chantagem. É interessante notar, diz a matéria, que o governo Obama estava conectado com o Irã por meio de uma rede de relacionamentos pessoais. John Kerry, ex-secretário de Estado do presidente Obama e principal negociador dos Estados Unidos para o acordo nuclear, parecia especialmente dedicado ao acordo. Logo depois que Trump retirou-se do acordo, Kerry realizou reuniões secretas com autoridades iranianas, aconselhando-as sobre como salvar o acordo. As reuniões foram inéditas para ex-funcionários da Casa Branca e alguns questionaram se Kerry estava violando a lei Logan. Na verdade, se houvesse realmente a prova, ou melhor, o interesse político em tal fato, Kerry poderia ser até mesmo levado à corte marcial. Ou, enfim, responder um processo pesado com possibilidade de execução ou de pena de morte ou prisão perpétua. Mas tem muito mais nessa história. A conexão iraniana de Kerry assumiu um ângulo pessoal quando sua filha Vanessa Bradford Kerry casou-se com Brian Vala Nahed em 2009. Nahed, um médico, é descendente de quem? De iranianos.
Ele nasceu nos Estados Unidos, foi criado nos Estados Unidos, mas é descendente de iranianos. Durante as negociações do acordo com o Irã, rumores de uma conexão entre Nahed e Zarif implicariam John Kerry, porém foi negada pelo governo iraniano. Obama, entretanto, tinha ainda outra conexão iraniana em seu currículo interno. Valerie Jarrett, sua conselheira sênior. Ela nasceu aonde? Adivinhem? Nasceu no Irã, porém de pais americanos, mas fala o persa fluentemente. Outra estranha conexão do Irã com o governo Obama foi revelada durante a investigação de Miller sobre interferência estrangeira nas eleições de 2016, do relatório Miller. Peter Strzok, um ex-agente do FBI dos Estados Unidos, foi o chefe da seção de contra-espionagem e liderou a investigação do FBI sobre o uso de um servidor de e-mail pessoal de Hillary Clinton. Strzok optou por não indiciar Hillary Clinton, apesar de encontrar violações do uso de um servidor de computador pessoal. Ele, ao mesmo tempo, prosseguia uma investigação sobre uma possível conexão de Trump com a Rússia, numa interferência eleitoral da Rússia com base em fontes questionáveis, o que nunca foi provado. Deixou o que era provável, as violações, os atos de Hillary Clinton e a violação de Hillary Clinton aos servidores de e-mails do governo, para dedicar-se a uma investigação fantasiosa de uma ajuda da Rússia nas eleições de Donald Trump. Strzok foi demitido com base em mensagens telefônicas que expressavam um nível não profissional de preconceito contra Trump durante as investigações. Ouviu-se da boca do próprio agente do FBI vários palavrões, muito irritado sempre com Donald Trump. Strzok é filho de um coronel do Exército dos Estados Unidos e passou alguns de seus anos de infância, adivinhem aonde? Se você disse Irã, acertou. Passou anos de infância no Irã e mais tarde na Arábia Saudita. É também interessante notar que Liza Page, a destinatária das mensagens telefônicas e amante de Strzok, tem uma mãe nascida aonde? No Irã. Uma conexão adicional com o Irã foi sugerida em maio de 2018, quando Raman Ghavami, analista do Oriente Médio do Jerusalém Post, tuitou que Hassan Ghashgavi, vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, ameaçara expor diplomatas ocidentais que aceitaram suborno para promover o conjunto global. O Plano de Ação Global, conhecido comumente como Acordo Nuclear ou Acordo Iraniano. A matéria termina dizendo que Ghashgavi foi conselheiro sênior do ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Ansari Zarif, durante as negociações do acordo nuclear. Pois é, há pouco eu publiquei um vídeo dizendo isso a Globo não mostra. Pois é, isso a Globo também não mostra. Como disse no começo, para entender bem as coisas, basta lembrar das maracutaia aqui do nosso, entre aspas, Luiz Inácio Ninefinger da Silva. É isso aí. O mesmo que foi planejado aqui, foi planejado acolá.
muita maracutaia, sem dúvida. E agora os democratas estão esperneando, porque deste conflito entre os Estados Unidos e o Irã, certamente todos os podres da era Obama virão à luz do dia, evidentemente. E aí teremos muita gente bacana respondendo por traição à pátria, logo mais nos Estados Unidos. Por falar em desespero democrata, Nancy Pelosi ontem, após o ataque do Irã às duas bases americanas no Iraque, o vice-presidente Mike Pence ligou protocolarmente para a presidente da Câmara Baixa, Nancy Pelosi, para informá-la do acontecido. Nancy Pelosi estava numa reunião e, evidentemente, deveria interromper a reunião para atender o vice-presidente. Uma ligação do vice-presidente Mike Pence. Deveria ter feito isso protocolarmente, mas também em função do clima tenso que já vinha acontecendo desde a morte de Soleimani. O que fez como poderei dizer, a soberba Nancy Pelosi. Disse que ligaria depois. Ligou depois de vários minutos para o vice-presidente para saber o que ele queria. É assim que estão os democratas lá. Nos lembram muito os democratas de cá. Até depois.